E aqui eu vou também, eu coloquei um quadro de como a gente pode evitar o chatter, ou como a gente pode evitar essas vibrações indesejadas. A gente pode mexer na estrutura da, da ferramenta, a gente pode mexer no processo em si, fazendo algumas otimizações nas condições de corte. E quando a gente mexe na estrutura, a gente está mexendo na rigidez dinâmica da ferramenta. E para isso, para eu mexer na rigidez dinâmica e me afastar dessas vibrações desejadas, eu tenho que aumentar a rigidez estática dessa ferramenta. E para isso, eu posso utilizar sistemas amortecidos, sejam eles passivos ou ativos. Então, eu tenho dois tipos de amortecedores. Eu tenho os amortecedores ativos e os amortecedores passivos. Os amortecedores ativos, eles precisam de um hardware para compensar essa rigidez automaticamente, à medida que for usinando. E o passivo, não. O amortecedor passivo, eu posso acoplar um sistema nele, como a Silent Tools, por exemplo, e faço o tuned, né? Eu faço toda a calibração e eu não preciso de ter um hardware ou um software para acompanhar essa e compensar essa rigidez para afastar a frequência de corte do chatter, para evitar o chatter. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de amortecedores passivos. Eu tenho a Silent Tool, que é conhecida no mercado. Existe esse amortecedor dinâmico desenvolvido na China, ele não é comercial, mas é de laboratório, mas ele imita o princípio, o conceito da Silent Tools, que é um amortecedor dinâmico. Existe barras amortecedoras por impacto de partículas ou esferas, então é outro tipo de amortecedor passivo, é um outro tipo de ferramenta que também ajuda a diminuir vibração no torneamento interno, e também existe no mercado ferramentas com amortecedor por atrito, ou Lanchester, se eu não me engano o nome. Aqui tem um vídeo ilustrativo mostrando a eficiência da Silent Tools da Sandvik. Então, eu tenho aqui a comparação entre a ferramenta convencional e a Silent Tools. Não apenas o ruído ele vai ser suprimido, mas a gente vai poder observar a qualidade superficial. Então, Undamped é sem amortecimento, uma ferramenta sem amortecimento, com as mesmas especificações de balanço da Silent Tools, mesmo diâmetro, mesmas condições de corte, eu ainda encontro chatter. Mas, numa ferramenta com amortecimento, eu posso perceber que eu tenho marcas de chatter reduzidas. Opa! Aqui é apenas um esquema, são modelos do princípio de funcionamento da Silent Tools, como ela é tão eficiente, ou como eu consigo tornear e diminuir a vibração, e ainda alcançar longos balanços com a Silent Tools ou com aqueles outros tipos de amortecedores passivos. Então, aqui está mostrando os tipos de amortecedores que existem, os princípios físicos, e como eles funcionam. Então, eu tenho a massa da ferramenta e essa massa adicional. E esses coeficientes são os coeficientes que determinam esse amortecimento, vamos dizer assim. Então, eu tenho o amortecimento por atrito, o Lanchester é um outro tipo de amortecedor. Eu tenho também o amortecimento TMD, né, que é o
que é a tecnologia que a Silent Tools usa, que é exatamente esta daqui, eu vou mostrar para vocês adiante. E eu tenho os híbridos, que são semi-ativos, onde eu consigo controlar essa rigidez. Essa rigidez e esse fator de amortecimento é o que faz com que a ferramenta saia daquela frequência natural ou saia ou se afaste, né, da frequência natural ou daquelas vibrações indesejadas. Então, aqui tem a estrutura interna de uma Silent Tools. Não é fácil reproduzir uma estrutura dessa, né? Então, tem que comprar mesmo. Se você quiser produzir em laboratório, é muito complicado. É uma tecnologia específica, embora seja conhecida, não é tão fácil de produzir e ter o mesmo desempenho. Então, eu tenho a parte externa, que é da ferramenta, a massa externa, e aqui eu tenho uma outra massa. Essa massa aqui, ela entra, essa razão de massa e esses coeficientes de rigidez estudados, ele consegue atenuar a amplitude de vibração da barra. Então, a amplitude de vibração da barra é diminuída. Agora, esse fator de amortecimento, existe um óleo aqui dentro que aumenta ainda mais o fator de amortecimento da Silent Tools. Então, se vocês verem aqui nessa câmera, ela é cheia de óleo, e essa é a massa. Não sabemos qual é o valor dessa massa, deve ser um segredo da Sandvik, em relação à massa externa, e esse ratio, esse coeficiente, é o que vai dar aí esse fator de amortecimento da Silent Tools. Então, a gente pode observar aqui em números que, se eu quiser fazer um torneamento interno e usar balanços, o maior balanço possível, por exemplo, com uma ferramenta de aço, seguindo o catálogo da Sandvik, eu peguei isso aqui do catálogo da Sandvik, eu posso chegar até balanços de 4L sobre D. No madrilhamento 3 e no rosqueamento 3. Mas se eu usar uma ferramenta de metal duro, eu consigo balanços maiores. Então, eu consigo fazer profundidades maiores. Claro, eu estou falando para o torneamento, mas para o fresamento também é possível. Se você quiser fazer torneamentos mais profundos, se você colocar uma barra de metal duro e a fixação, claramente, deve ser eficiente, mas se você colocar uma barra de metal duro, ela consegue profundidades maiores. E se eu usar uma Silent Tools de aço, eu consigo L sobre D, incrível, isso é incrível, de 10 L sobre D, o coeficiente. Mas se eu usar uma de metal duro, eu consigo L sobre D de 14, para diferentes condições de corte. Aqui existe uma sugestão também, essa é a minha sugestão para ferramenta de torneamento, caso você não tenha a Silent Tools, mas essa sugestão ainda está sendo estudada, porque a gente precisa testar várias condições de corte. E a Silent Tools ela já está no mercado, já é muito bem testada, funciona muito bem, mas essa sugestão, nós conseguimos também um L sobre D máximo de 8. Mas para isso eu vou discutir mais à frente. Mas é uma sugestão interessante, de eu ter uma ferramenta convencional, eu faço um furo, coloco esferas ali e eu consigo fazer furos ainda mais profundos. E como funciona um amortecedor passivo de vibração? Eu coloquei esses dois tipos, porque um é de partículas. Existe um autor que fala que partículas é entre 0,5 e 5 milímetros o diâmetro. Mas existem muitas controvérsias em relação ao que é partícula e o que não é, no caso de absorvedores de impacto. Pelo menos para torneamento interno, para esse tipo de ferramenta. Então, aqui eu tenho um absorvedor de impacto na figura 5,
de esferas e na figura 6 por partículas. E a de esferas se mostrou mais eficiente. O que é mais eficiente? Consegue fazer furos mais profundos. Então, como funciona, né, esses absorvetores? A função dos amortecedores de sistemas vibratórios é dissipar essa energia gerada pelo movimento vibratório, que é o movimento ali, o movimento do corte, proporcionando uma diminuição da amplitude de vibração de quem? Da ferramenta. O princípio de operação de um amortecedor de partículas ou de esferas, ele é baseado nessa dissipação de energia e das múltiplas colisões. Então, quer dizer, essas esferas elas batem na cavidade e essas colisões elas vão dissipar energia de modo a diminuir a amplitude de vibração da ponta da ferramenta, a deflexão da ferramenta. O amortecedor de impacto, ele é proporcional, aqui é só uma característica física interessante, que ele é proporcional ao movimento linear das esferas, no instante que o impacto com a parede e a cavidade acontece. Então, é importante dizer isso, porque se você for observar aqui, eu tenho um gap maior para partículas, quando eu tenho as partículas dentro dessa cavidade, e aqui o gap é menor. Ou seja, esse gap menor, ele proporciona mais eficiência para o sistema. Em outras palavras, por conta, em certa maneira, do movimento linear das esferas quando colide ou quando impacta com a parede da cavidade. Então, aqui a gente tem um modelo com 2 graus de liberdade, parecidos com o que vocês já viram da Silent Tools, onde eu tenho os coeficientes de rigidez e de amortecimento, mas agora eu tenho uma esfera aqui dentro. Então, essa massa da esfera em relação à massa da ferramenta, temos que encontrar um coeficiente tal que aumente o desempenho dessa ferramenta, para que eu consiga fazer furos mais longos com baixa vibração. Então, eu tenho alguns resultados aqui, em que, se você for comparando a Silent Tools e esse amortecedor por esferas, em que uma Silent Tools, como eu já disse para vocês, pode alcançar um L sobre D de 14. Então, se eu quiser fazer furos longos e eu preciso de fazer torneamento interno, eu posso usar uma Silent Tools e com uma ferramenta de aço eu consigo até 10. Mas se eu não tiver uma Silent Tools e tiver uma ferramenta convencional, eu posso desenvolver um sistema desse sentido aqui e conseguir um L sobre D de 8. Então, depende muito do que você quer. E também das suas condições de corte.